Olá, bom dia, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Nessa manhã eu quero compartilhar com você um versículo que está lá em Mateus 7:24. Nós vamos falar sobre a casa na rocha e a casa na areia. Jesus, ele é o fundamento, ele é o firmamento, ele é a rocha inabalável. E a vontade dele é que eu e você venhamos a permanecer nele. Então ele traz esse ensinamento e diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, assemelho como um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus, ele traz esse ensinamento sobre a casa na rocha e a casa na areia. A casa na rocha somos nós, aqueles que estão firmados em Cristo, são aqueles que têm um zelo pela palavra de Deus, são aqueles que entendem que Jesus é o fundamento, que Jesus ele é o alicerce. Eu quero te perguntar, qual tem sido a sua base? Em quem você está firmada? Aonde você tem depositado a sua fé? Nós precisamos nos apoiar em algo, estar firmado. E é Jesus. Jesus, ele é, a base das nossas vidas. Jesus é aquele que nos sustenta. Jesus é aquele que nos fortalece. Então, aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam são os sábios, são os prudentes. Mas que não dão crédito à palavra de Deus, que não têm um zelo pela palavra de Deus, não se comprometem com a palavra de Deus, são aqueles negligentes que não aceitam, só ouvem a palavra de Deus, mas não guardam. Então Jesus, ele traz, esse ensinamento aos seus discípulos, às nossas vidas, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos também colocar a palavra de Deus em prática. Há quantas pessoas que dizem, eu amo Jesus, mas são negligentes na palavra de Deus, não tem um zelo, não tem um cuidado, não presta atenção na palavra, naquilo que Deus está falando, não tem alicerces. Nós precisamos estar alicerçadas em Cristo, porque a palavra diz que a primeira casa veio o homem prudente, que edificou na rocha, veio a chuva, veio os rios, veio o vento. Assim na nossa vida, os ventos vão soprar, as tempestades da vida vão sacudir os nossos alicerces. E se nós estivermos firmadas em Cristo, nós iremos permanecer, não seremos abalados, porque nós estamos na rocha, os nossos alicerces estão no fundamento que é Jesus. Mas aqueles que são como o homem que construiu a sua casa na areia, que não estão firmados em Cristo, são como uma folha seca que o vento sopra e leva para onde ele quer. Então, nós temos que ter esse cuidado com a palavra de Deus, estar firmadas em Cristo, estar na rocha que é Jesus. A palavra de Deus também, Timóteo 4:3 diz assim: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, que é essa palavra. A palavra de Deus vai irritar os ouvidos das pessoas, é como se tivesse comichões nos ouvidos, a pontos delas não quererem ouvir, não vão suportar e vão procurar para si, pessoas que falem aquilo que são agradáveis aos seus ouvidos. Mas as pessoas que descartam a palavra de Deus, que não se alinham na palavra de Deus, que não recebem a palavra de Deus, são como insensatos, tolos, negligentes, são pessoas que não têm fundamentos e vivem oscilando e não permanecem na presença de Deus. Existem pessoas que já experimentaram do amor de Deus, já conheceram Cristo, já viram que Cristo fez sinais, maravilhas e mesmo assim não permaneceram.
Sabe por quê? Porque não estava alicerçado na rocha, não estavam firmados, não deram crédito à palavra de Deus, não valorizaram essa palavra e nem a presença de Deus. E aí veio os ventos, as tempestades da vida, e ali sacudiu o alicerce e não suportaram. Porque uma casa, para ela se manter firme de pé, a construção dela começa pelos alicerces. Então é assim a nossa vida espiritual. Se eu tiver fortificada, se eu tiver com meus alicerces na rocha, em Cristo, eu vou passar por qualquer dificuldade na minha vida, eu vou enfrentar qualquer coisa e eu vou vencer, porque Cristo é quem me fortalece. Cristo está comigo, eu estou na rocha e eu vou vencer. Agora, aqueles que não estão em Cristo, vai soprar os ventos, vai vir as chuvas, né, a dificuldade da vida, e vai soprar e não vão permanecer. Então eu quero deixar essa palavra, que Deus te abençoe, que eu e você possamos ouvir essa palavra, guardar essa palavra e praticar e viver, que isso seja realmente uma verdade nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Até a próxima.